Olá, campeão da redação! Bem-vindo a mais uma aula, show de bola aqui, finalzinho do curso, hein? Então, indo pro final, a gente tá quase na aula de revisão aí. É isso daí, nem chegando. Vamos falar de desmatamento, preocupante desmatamento no Brasil. Muita coisa para falar, né? Claro que você tem muito mais coisa do que o que a gente vai falar aqui. Vamos tentar não entrar muito em polêmicas, mas o fato é que há desmatamento. A gente precisa debater esse ponto. Bom, vamos lá. Primeiro, de maneira geral, apresentando algumas questões aqui. Então, o que é desmatamento? É a remoção total ou parcial de vegetação de uma determinada área. Isso você sabe. Mas por que eu queria tratar disso? Para te apresentar os termos desflorestamento ou desflorestação, que você pode usar como sinônimos dos termos, né, de desmatamento. Na hora de produzir a redação, você pode usar esses outros sinônimos também. E a gente tem aí, em relação ao desmatamento no Brasil, um pedido que foi feito do governo brasileiro, né, de ajuda para manter a nossa floresta em pé. Então, como que a gente faz? Foi criado por alguns países estrangeiros, mais especificamente Noruega e Alemanha, um fundo, né, o Fundo da Amazônia. E o objetivo é arrecadar doações. Foram arrecadados já 1,3 bilhão de dólares, que dá aí mais de 4 bilhões de reais, certo? Que se destinaram a 103 projetos, 21 já concluídos, que beneficiaram diretamente 49 mil indígenas e 465 publicações científicas. Então esse é o dinheiro que vinha aqui e a gente já vai entrar na problematização que não está vindo mais por algumas questões aí. A Alemanha e a Noruega foram até agora que contribuíram com 99%, né? Apenas 0,5% de todo o fundo foi destinado pela Petrobras. E sem sombra de dúvida, a Noruega era a principal doadora, doando muito mais que a Alemanha. E daí? Tá, tem esse Fundo Amazônia e o que aconteceu nesse meio tempo? O que a gente tem? Por que estamos falando disso? Segundo os dados, o Sistema de Alerta do Desmatamento detectou 1.287 km² de desmatamento no mês de julho, certo? Contra 777 km² do ano passado. Então, aumentou bastante aí. O município do Rio de Janeiro, para se ter uma ideia, tem 1.255 km². Então, a gente perdeu aí mais do que a área do município do Rio de Janeiro em desmatamento na Amazônia. O desmatamento ocorreu também no Pará, principalmente no Pará, no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Roraima. Não é também, né? A distribuição foi essa, principalmente no Pará. E o governador do Pará, o Helder Barbalho, está muito preocupado com isso, preocupado especialmente com o fato de a gente perder investimento estrangeiro aqui no Brasil por conta desse cenário, certo? Quando houve a divulgação do INPE dos dados de desmatamento, o presidente Bolsonaro falou que o presidente do INPE estava a serviço de alguma ONG. E aqui, para vocês entenderem de que modo a gente vai abordar essa questão. Ó, muita gente falando assim, descobriram a Amazônia agora, sempre teve queimada, sempre teve desmatamento, tal. Eu vi lá que 2019 tá parecido com os outros. Vamos lá. Tem até um dado da NASA que mostra que a média histórica de queimada, desmatamento é o mesmo. Então deixa eu explicar para vocês aqui o seguinte. Primeira questão, de fato sempre houve desmatamento, sempre houve queimada e esse é um problema que a gente tem que atacar. Mas o problema grande nesse cenário todo é que quando a gente tem uma postura como essa aqui do Bolsonaro, quando vem o dado do INPE, ele fala, não, esse dado tá errado, isso daí não sei o quê, o cara tá a serviço de uma ONG, de certo modo ele freia o combate ao desmatamento. Então esse é o ponto, tá? Então não é que agora começou e nunca teve, o Bolsonaro inventou desmatamento, longe disso, jamais, sempre teve. E o maior da história do Brasil, acho que foi em 95, e um dos maiores da história foi em 2005, 2004, 2005, governo Lula, exatamente. Neste ano, para vocês terem uma ideia aí, neste ano de 2004, 2005,
O governador, o então governador do Mato Grosso, Blairo Maggi, esse que vocês estão vendo aqui, que também foi ministro da Agricultura do governo Michel Temer, ele ganhou o troféu Motosserra de Ouro do Greenpeace. Motosserra de Ouro do Greenpeace. Agora, vocês sabem quem que ficou em segundo lugar? Esse troféu Motosserra de Ouro brinda, entre aspas, né, aquelas pessoas que mais contribuíram para o desmatamento. Seja fazendo, agindo, seja por omissão. Sabe quem foi o segundo colocado? O segundo mais votado pela população na época? Esse rapaz aqui, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não vem com essa história de que só estão criticando agora, que antes não se falava nada, sempre se falou mesmo. Não sei se vocês se lembram, questão aí de alguns anos, a questão do novo Código Florestal, adesivos por aí, veta Dilma. Então sempre houve uma pressão em relação ao meio ambiente. Não é de agora. O que é diferente agora de relação a outros momentos? Você não tinha falas de presidentes da República que, de certo modo, minimizavam o problema. Falas como essa aqui. Na primeira posição, a floresta desabastecida. A Noruega seguiu o caminho da Alemanha e suspendeu o repasse de 133 milhões de reais para o Fundo da Amazônia. O dinheiro é usado para financiar projetos de proteção da maior floresta tropical do mundo. Os noruegueses justificaram o fim da ajuda com uma reclamação. Dizem que o Brasil não tem lutado para diminuir o desmatamento. No sábado, a Alemanha já tinha cancelado a transferência de 155 milhões de reais. Os dois países doaram juntos cerca de 3 bilhões e meio de reais para o fundo desde 2008. 3 bilhões e 100 milhões a Noruega, quase 200 milhões da Alemanha e uma pequena fatia, né, um cotoquinho dessa grana aí, vem do Brasil, da Petrobras, 17 milhões de reais, 0,5% do total. O presidente Jair Bolsonaro, consultado, não deu muita bola não para o fim do repasse e com uma só declaração debochou dos dois países. Veja. A Noruega não é aquela que mata a baleia no polo, lá em cima, no Polo Norte, não? Que explora petróleo também lá? Não tem nada a dar exemplo lá. Pega a grana e ajude a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha. Bom, tá aí, né? A Noruega e a Alemanha são dois dos países com maior índice de qualidade de vida do mundo. A gente pode até, ok, não querem repassar o dinheiro, não repassem. Nós temos aqui uma política de preservação, é essa política que a gente vai seguir. Nós temos um Código Florestal, temos a agricultura, temos o agronegócio, a gente vai se equilibrar. Agora, não é bom negócio debochar de países como Alemanha e Noruega. Não é bom negócio se isolar do resto do mundo. Com certeza. No momento em que, inclusive, tô falando de grana aqui, tá? Não é de ideologia, não. É de grana. A gente não tá aí para um acordo aí fechado entre a União Europeia, o Mercosul, a União Europeia. Como é que fica a percepção que a questão do meio ambiente, a questão de política de meio ambiente, para eles é muito relevante. Eles são muito, muito conscientes sobre isso e eles sabem a importância da Amazônia. Então, cada vez que acontece uma rejeição dessa de grana, você fala, não precisa mais, vai, mata a baleia, tá lá. Os caras podem começar uma hora e falar assim, mas espera aí, esse acordinho do Mercosul, e esse comércio que a gente faz com eles, e essa grana que a gente injeta nas empresas? A França... E essa grana? Será que vale a pena? A França já condicionou a assinatura do Inclusive, acordo União Europeia à questão ambiental. Então esse acordo pode ser melado a qualquer momento. Estamos falando de grana, gente. Dinheiro. Dinheiro não tem ideologia. Dólar não é comunista, dólar não é fascista, dólar não é dólar, é dólar. E é dólar que a gente São prioridades, grana, né? E depois acontecem desastres, vem os números e a gente começa a lamentar. Mas é prioridade, é cultural, a gente tem que valorizar o que é nosso. Isso vai desde o Museu Nacional até a Amazônia, tudo. A cultura brasileira, o que é brasileiro. Certo? Então tem um problema aí da diplomacia, né? Complicado. E dizer que a gente não precisa desse dinheiro, não precisa desse recurso, não é verdade. Um ponto importante aqui para colocar para vocês. De fato, a Alemanha tem menos floresta que o Brasil. Eles desmataram muito mais, certo? Mas eu vi um post interessante de um professor amigo meu, o professor Daniel Medeiros, em que ele falou basicamente o seguinte: não importa a questão histórica, os europeus que desmataram foram outros. Os europeus de hoje estão reflorestando. Jogar para os europeus que desmataram toda a responsabilidade à questão de hoje seria como acusar as pessoas de hoje sobre a escravidão.
Não tem como mudar o passado. O importante é o que a gente vai fazer daqui para frente. E essa é a grande preocupação quando a gente vê um crescimento de vários institutos de pesquisa falando em relação ao desmatamento e mesmo às queimadas. Eu comecei a falar e pulei a questão da NASA. O que é importante da questão da NASA aí? Ela fala que a queimada na Amazônia está dentro do padrão histórico, mas na Amazônia é legal, que inclui os outros países aqui da América do Sul, não só o Brasil. No Brasil está maior que a média, nos outros países menor que a média. Junta tudo, a média histórica é razoavelmente a mesma, tá? Então é isso. Não dá para negar que há, de fato, aumento nesses últimos tempos. Por que acontece? É isso que a gente vai discutir aqui. De certo modo, o que trouxe a discussão é a suspensão dos recursos da Noruega e da Alemanha para o Fundo Amazônia. Por que eles estão suspendendo? Porque o governo está mudando a maneira de gerir esses recursos. E não tem nada a ver com falta de autonomia ou a Alemanha querendo interferir no Brasil ou alguma coisa assim. Não tem nada disso. A questão é, eu vou contribuir e eu quero saber como que vai ser gerido esse recurso. Ponto. Né? Mudou a regra do jogo sem me consultar, então peraí, eu não vou mandar dinheiro. Ah, mas a gente está renegociando, vai fazer outro jeito. Então, quando você terminar de renegociar, eu mando de volta o dinheiro. A conversa está mais ou menos nesse ponto. Vamos lá, teses que você pode defender. Esse cenário de aumento progressivo de desmatamento se dá por conta de um enfraquecimento das leis de proteção ambiental e de ameaças de saída do Brasil do Acordo de Paris. Tá? Esse é um outro ponto aqui que a gente vai desenvolver um pouquinho, vai falar, a questão do Acordo de Paris, né? Mas se não chega a ser um enfraquecimento efetivo das leis, o número de multas, o número de fiscalização, o ministro do Meio Ambiente chegou a anunciar onde ele ia fazer fiscalização. Nas próximas semanas vão fazer fiscalização em tal área. A fala do Bolsonaro desde o começo, desde a sua campanha, a gente fez aula no passado aqui sobre demarcação de terras indígenas. Falou, não vai ter nenhum centímetro de demarcação ou de mais de demarcação no meu governo. Então, é um discurso que não é pró-ambientalista. Tá? E ele chega, tanto que no caso das queimadas, ele chegou a acusar as ONGs. São as ONGs que estão queimando. E a gente viu aí no noticiário que não se confirmou esse comentário, ou essa acusação, digamos assim. O desmatamento vem junto à proposta de abertura de terras indígenas para mineração e da transformação do Ministério do Meio Ambiente em apenas um braço do Ministério da Agricultura. Veio a proposta, na primeira proposta ministerial do governo Bolsonaro, era para que o meio ambiente estivesse junto com o Ministério da Agricultura, que não houvesse apenas o Ministério do Meio Ambiente. Então, você tem todo um cenário que mostra que não há essa preocupação ambiental tão efetiva. Isso sinaliza, né? Então, aquele cara que estava com medo de desmatar por poder receber multa ou alguma coisa assim, quando ele vê esse cenário, diminui a fiscalização, estão aplicando menos multa, beleza, se é para desmatar, a hora é agora. Tanto que teve aquele tal dia do fogo, né, lá no Pará. O desmatamento avança com o intuito de evoluir sistemas econômicos, então dá para falar isso. Se você acha que o desmatamento não é tão grave assim, não está tendo tanto, é apenas para desenvolvimento econômico, e o Brasil precisa disso, né? E as questões são econômicas, mas as consequências são sociais. Tem muita coisa para falar, tem muita informação no nosso material de apoio também. Deixa eu avançar aqui, senão a gente não termina essa aula de hoje. Segundo o levantamento da ONU, atualmente são desmatados quase 7 milhões de hectares por ano. Isso significa a perda não tão somente de vegetação, mas também de várias espécies animais, pois o seu habitat encontra-se cada vez mais diminuto. Com isso, o equilíbrio ecológico torna-se ameaçado. Além disso, você sabe que tem, no caso da Amazônia, uma grande relação entre a preservação, manutenção da floresta e o sistema de chuvas aqui para sudeste e sul. Essa umidade que vem da Amazônia é extremamente importante. A Amazônia tem um ponto de não retorno. Se ela foi desmatada mais do que determinado ponto, alguns dizem que é 25% da floresta, a gente está em 18%.
Outros dizem que é 40% da floresta, não vou entrar nesse mérito. Mas há um determinado ponto sem retorno, em que há processo de desertificação. Isso é complicado. O solo não é rico, ele é rico por conta da biodiversidade. Uma vez desmatado, ele não servirá em grande parte para plantio. Então, como eu estava falando, esgotamento do solo, né, erosão, desertificação, extinção e degradação de rios e lagos, desequilíbrio climático, falta de chuva, entre muitas outras coisas. Se a Amazônia não é o pulmão do mundo, como tanto se falou aí, pulmão do mundo e tal, ela serve muito para equilibrar a temperatura do mundo, para o regime de chuvas aqui no Brasil. Então ela tem uma grande importância, sim. Segundo Carlos Ritt, secretário executivo do Observatório do Clima, no que diz respeito ao combate ao crime ambiental, há uma redução de 70% do número de operações na Amazônia em relação ao mesmo período do ano passado, e uma queda de 58% em todo o país, certo? Então está tendo menos operação de fiscalização. Isso encoraja os desmatadores, é fato. Isso pode prejudicar em muitas relações comerciais do Brasil, pois um país que importa commodities no Brasil não quer que chegue nas prateleiras de seus supermercados produtos que estejam associados à destruição e à violência contra povos indígenas. Então, vamos ver de novo aqui a cara do Blairo Maggi. Esse é o maior produtor de soja do mundo, esse cara. Não sei se hoje ele é ainda, mas quando, um tempo atrás, ele era o maior produtor de soja do mundo. E ele está extremamente preocupado com isso. Então, ele falando que o governo federal está errando. Não é alguém de esquerda, é o maior produtor de soja do mundo, certo? Agronegócio. Por que ele está preocupado? Por consciência ambiental? Não, por uma questão econômica. Ele sabe que o Brasil perde mercado. Por quê? Os importadores vêm aqui e vão ver como é feita a produção. Se não for feita de maneira adequada, se for de desmatamento, eles não vão comprar, porque os consumidores aí no mundo afora, na Europa e tal, não vão querer comprar de empresas que compram de área de desmatamento, certo? Como você já viu aí na imprensa, várias empresas, entre elas a Timberland, a própria grande loja de rede de loja de departamento, a H&M, suspenderam a compra de couro brasileiro por conta de todo esse imbróglio aí envolvendo a questão do desmatamento. Então, é uma questão econômica. Tem oportunismo, por exemplo, do Macron? Obviamente que tem. O acordo Mercosul e União Europeia pode atingir os agricultores franceses. Eis a chance dele de ficar bem com seus pares, né? Com seus agricultores lá. Mas reparem, ele só pode fazer isso porque nós estamos dando motivo. Se a gente tivesse com uma rigorosa fiscalização, combate ao desmatamento, operações de combate, né, e não tivesse desprezando a ajuda e só dizendo, nossa autonomia e tal, se não tivesse assim, ele não teria o que falar. Então nós estamos dando motivo para ele falar. E o Blairo Maggi está preocupado com isso. Veja só, né, o Motosserra de Ouro está preocupado com o desmatamento. Por quê? Uma preocupação econômica. Tá? Floresta em pé é economicamente importante para nós. E para quem acha que é bobagem, que é frescura, imagine assim, você toma, sei lá, água de coco, você toma suco, alguma coisa assim, desses industrializados. Se você soubesse que dois produtos assim semelhantes, marcas, né, concorrentes ali com valor semelhante, se você descobre que uma delas usa mão de obra infantil, mão de obra escrava, você não preferiria a outra? Acho que em grande parte dos casos, tendo condição financeira, a gente escolhe a outra sim, certo? Outra coisa que tem a questão do Acordo de Paris, como a gente falou, né? É um compromisso assumido pelo Brasil de redução da emissão de gases. Quanto mais tem desmatamento, mais longe a gente fica da chance de cumprir esse acordo. Então esse é um grande problema também. Bom, e como que a gente resolve esse imbróglio todo? Você pode colocar iniciativas individuais ou da sociedade civil organizada, de algum modo. ONGs são o exemplo de sociedade civil organizada, né? Cada cidadão vai fazer sua parte, evitando que nas áreas urbanas o número de árvores por habitante não seja muito pequeno, preservando a vegetação existente e procurando cultivar algumas espécies. Você lembra que a gente falou na aula de direitos animais
que o meio ambiente está na terceira geração dos direitos humanos, são os direitos humanos difusos, certo? Então, essa questão você tem que manter a árvore em pé para que eu possa respirar. Eu não posso fazer queimada pelo bem do ar que você respira. Então, esse compromisso individual de todos aí. Governos, né, possuem a função de adotar medidas de conservação em áreas naturais com vigilância, fiscalização e repressão de agressores a áreas de reservas naturais, sabe? Desenvolver projetos e tal, e para isso que serve o Fundo Amazônia. O Brasil poderia seguir outro caminho, valorizando as florestas, utilizando o capital natural, seja para fins de biotecnologia, produção de fármacos, cosméticos, insumos e para a indústria. Melhor do que derrubar e fazer pasto e vender a madeira é descobrir o potencial de riqueza que há ali, certo? Descobrir esse potencial de riqueza. E não é entregar para os laboratórios do mundo aí, é desenvolver tecnologia nossa, para a gente ganhar dinheiro, valor agregado na floresta em pé. Porque as pessoas da região têm um desenvolvimento bastante importante, tá? Senão a gente fica só na retórica aí de é nossa e tal. De fato é nossa, ninguém tasca. Vamos fazer um bom uso dela, certo? Vamos ver qual que é a proposta de redação sobre o que você precisa escrever? Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desmatamento preocupante no Brasil. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Tá bom, campeão? 7 a 30 linhas, você sabe. Não deixe de mandar o texto. Caso você esteja com alguma dúvida, dá uma olhada na parte 3 que a gente já conversa. Valeu, abraço, até mais!